Vamos à nossa segunda parte da leitura bíblica de hoje. Para você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus no teu coração, que essa paz que excede todo entendimento possa estar aí no teu coração, não só hoje, mas para sempre, com Covid, sem Covid. Vamos prosseguindo a nossa vida, sabendo que nós não vamos partir dessa terra nem um minuto antes, nem um minuto depois do dia que o Senhor traçou para nós. Daqui uns dias nós vamos estar lendo o Salmo 139, vamos estar orando no Salmo 139. E a gente vai entender que medo não adianta coisa alguma. Aquele dia que o Senhor traçou para nós é naquele que nós vamos. Amém, amados? Então se alegre na presença do Senhor, queridos, nesta manhã, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos para Gálatas 2, do 13 até o número 21, que é o último versículo, e também Gálatas 3, que já fizemos a primeira leitura em Levítico 20, e a respeito da dúvida de ontem, aqui em Gálatas 2, versículo 9, vamos ratificar novamente, diz assim, olha, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra. Isso aqui é um erro de digitação. Fui buscar em outras Bíblias, está escrito a destra, ou seja, havido dado, vamos de lá dizer novamente, como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo, ou seja, à minha direita, não é isso? Então estava errada, aqui essa digitação aqui foi digitada errada, então não é deram-nos as destras, mas deram-nos a destra, em comunhão comigo, ou seja, eles estavam à minha direita, tendo comunhão comigo, é o que ele disse, e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, a eles a circuncisão. Então vamos lá, versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Lendo novamente o 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Amados, vamos voltar aqui o versículo 11. Aqui estava um desentendimento por causa de circuncisão e incircuncisão, falando sobre Pedro. Olha só, versículo 11. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, ou seja, foi no tete a tete, porque era repreensível. Estou repetindo os últimos versículos de ontem. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, ou seja, Pedro. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro estava no meio, em cima do muro. Eu falo que eu sou da circuncisão ou eu falo que eu sou da incircuncisão? Aí, o que Paulo fez? Ele resistiu a Pedro, cara a cara. E aí ele continua, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, ou seja, Maria vai com as outras. Quando eu estou perto dos que são da circuncisão, então eu sou da circuncisão, e vice-versa. Olha só. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Ou seja, Pedro estava errado. É bem clara a palavra. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei.
Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não diz que aqui tem tudo a ver com o que nós estamos lendo lá em Levítico? Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, ou seja, se eu falei que agora a lei nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, eu vou construir novamente aquilo que eu destruí, sendo que Jesus veio cumprir a lei e estabelecer a graça? É isso que ele queria dizer, amados. Constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão. Então é pela lei que eu vou ser salvo, ou você salva? Então, para que Cristo morreu? É a pergunta de Paulo. Mas se vivemos, não nós, mas Cristo vive em nós, então não tem como, amados, vivermos para o pecado, não. Se pecamos, é porque não estamos crucificados com Cristo. Lembre-se disso. Ah, mas é o pastor A, o pastor B fez isso e se corrompeu e tanta coisa errada. Não está crucificado com Cristo. Não é nova criatura. Não importa o que tem na frente. O PR que tiver, não importa. É porque não foi convertido, não está debaixo da lei. Não está crucificado com Cristo. Lembre-se disso. Muito bem, vamos para o capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ai de nós se falarmos isso hoje para as nossas congregações, né, amados? Ai de nós se chamarmos eles de insensatos, ou seja, que não tem sensatez. Ou seja, vamos trazer para o nosso português bem claro? Oh, Jesus! Ou seja, são nécios de coração, são pessoas ignorantes. É a mesma coisa. A gente falar isso, a gente é processado. Ah, papai, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, vou abrir um parênteses e fechar aqui, não é que está aqui na Bíblia não, viu, amados? Mas esse Espírito aqui é o Espírito Santo, que está com E maiúsculo. E o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É a pergunta. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão viveu antes da lei. Ele viveu pela fé, sim. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por quê? Porque Abraão viveu pela fé. É o que eu estou dizendo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas
as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos parar um minutinho aqui, amados. Se não der, amados, para a gente ler tudo, se o celular dizer até aqui e parar, não preocupa não. Hoje estamos nos dias desse Covid-19, né? Ou seja, o coronavírus. Então é tempo da gente viver pela fé já, porque já não estamos trabalhando, as contas não param e vamos trabalhando conforme aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Amém, amados? Já estamos vivendo pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, tudo que está escrito na lei não é para cumprir? É para cumprir. Está falando não matarás, vai matar? Não vai. Não prostituirás? Vai prostituir? Não vai. E assim tantas coisas que eu já li hoje em Levítico. Preste atenção lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas, perdão, a garganta já está seca, foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, Moisés. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Deixa eu parar um pouquinho aqui, amados. Aio significa mestre. Mestre, quem eram os aios? Eram os professores dos filhos dos reis, tá certo? Então, aio é professor. Então, a lei nos serviu de professor, é o que ele está dizendo, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, eu estou ensinando tudo que é errado e tudo que é certo. Só que eu não posso fazer nada para te salvar, mas eu te conduzo a um que salva. Eu vou te conduzir a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Não está escrito aqui não, viu, amados? Eu que estou relembrando nessa manhã, amém? Porque senão vai dizer que eu estou acrescentando alguma coisa na Bíblia. Eu estou lendo e comentando, preste atenção, tá bom? Vamos lá. Vamos ler de novo 24? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou seja, de outros professores. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Terminamos então o capítulo 3 de Gálatas, e já comentamos, então não há necessidade da gente comentar mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.